programa de hoje falando sobre a primeira audiência de instrução no caso de um jovem que foi morto a tiros quando chegava em uma pizzaria na região do Bessa. O caso aconteceu, na verdade, aconteceu ontem a primeira audiência. A vítima do crime foi Fausto Targino de Moura Júnior, de 25 anos. O caso aconteceu em dezembro de 2018. Na tela com Bruno Ataíde. O que deveria ser uma noite de confraternização se transformou em tragédia. Vai! 12 de dezembro de 2018. Um grupo de 9 amigos havia marcado um encontro em uma pizzaria que ficava neste ponto no bairro do Bessa. Eles iriam comemorar um aniversário. 2 deles chegaram primeiro em uma moto e ficaram aguardando os outros, que chegaram momentos depois em um carro de aplicativo. A dupla, então, foi recepcionar os colegas. Foi quando o policial Fernando Vieira da Costa, que estava de folga, pensou se tratar de um assalto e disparou contra eles. Fausto Targino de Moura Júnior, de 25 anos, e o motorista de aplicativo foram atingidos. Fernando só teria parado de atirar quando uma amiga do grupo gritou afirmando que não se tratava de um assalto. O SAMU foi acionado, mas Fausto não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com testemunhas, o atirador fugiu sem prestar socorro. Ele se apresentou dias depois do crime. Mais de 3 anos se passaram até que, finalmente, a primeira audiência de instrução foi realizada nesta quarta-feira, aqui no Fórum Criminal de João Pessoa. Familiares, amigos e testemunhas participaram de forma híbrida. Na audiência, Fernando confessou que atirou e confirmou a versão relatada pelas testemunhas. Do que foi falado pelas testemunhas e que é inconteste, é que ele realmente efetuou os disparos e, segundo a versão dele, foi em legítima defesa de terceiro. Segundo ele acreditou que estava havendo um assalto e desferiu o tiro que matou Fausto, que, inclusive o tiro que foi contra Fausto foi nas costas, que na verdade se tratava de uma pessoa de bem. Ele está em liberdade desde o dia que ocorreu o fato. Ele se evadiu no dia do crime para livrar o flagrante, digamos assim, e depois ele veio à delegacia, se apresentou espontaneamente para dar a versão dos fatos dele e, como a própria legislação prevê, ele tem o direito de responder em liberdade, não só ele como qualquer outra pessoa. Para a defesa, a expectativa é de que ele seja julgado o mais breve possível. A meu ver, não há dúvida alguma que existem as condições jurídicas para que ele seja levado a júri, tá? O juiz não vai julgar no sentido de condenar ou absolvê-lo, porque neste caso, neste tipo de crime, não compete ao juiz, mas sim aos jurados decidir acerca se vai absolver ou condená-lo. Neste primeiro momento, são condições técnicas, jurídicas, em que o juiz vai analisar esses 2 pontos, a materialidade do crime, se há materialidade, que no caso a questão das pessoas, o Fausto que veio a falecer e a outra vítima que sobreviveu, e o outro ponto é se há materialidade, indícios de autoria, que no caso também é em contexto em que ele informou que foi ele que efetuou os disparos. Essa questão, se ele vai ser absolvido ou condenado pelos jurados, aí isso é uma outra dinâmica que vai ocorrer no júri, quando for marcado. Aguardar para saber o desdobramento desse caso, naturalmente que vai ser um grande debate no Tribunal do Júri, aqui em João Pessoa, por se tratar de um caso, pela maneira, pelas dúvidas que ainda restam em relação a essa situação, aguardar o desdobramento que nós esperamos, como sempre esperamos, é que se seja feita a justiça. A Polícia Rodoviária Federal